Agora é a minha apresentação. Eu até preparei um slide, aulas, fotos, mas eu decidi não mostrar nada, só conversar com vocês. Já vem muito lá no Instagram, tem muita coisa lá. Então, se vocês prestam mais atenção em mim, vocês vão lembrar da palestra que não teve slide. Até para quem estiver vendo aí na transmissão, eu deixei o chat de vocês abertos aqui. Então, quem mandar mensagem, todo mundo vai conseguir ver ao vivo aqui durante a palestra. A apresentação que eu escolhi para eu mesmo fazer foi sobre surtos, o que são surtos, o que fazer na suspeita de um surto, como se confirma, como se suspeita e como se trata um surto de esclerose múltipla. Então, vamos ver, quem aqui já teve surto de esclerose? Levanta a mão. Quase todo mundo, menos os familiares e os progressivos. Então, surto de esclerose. Eu já falei algumas vezes numa live que, assim, quem definiu que é uma história das 24 horas? A esclerose não nasceu com uma bíblia que veio escrito, surto será o sintoma que dura mais de 24 horas e, quando o mundo foi criado, veio junto essa definição. Então, tudo que a gente sabe sobre a doença foram médicos que criaram, que inventaram, que decidiram. Mas por que não 48? Por que não 2 horas? E eles chegaram no consenso de que 24 horas seria um período adequado, porque eles estariam eliminando aqueles sintomas mais rápidos, que na grande maioria das vezes não são surtos, aquele sintoma de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, que na grande maioria das vezes não é surto. Porque surto, na essência, o que é? Surto, na essência, é uma manchinha nova daquelas branquinhas na ressonância que resolveu aparecer na sua ressonância. E uma manchinha nova na ressonância não vai dar um sintoma de 10 minutos. É uma manchinha nova que está criando, e não vai desaparecer nem em 10 minutos, nem em um dia, nem em 5 dias, nem talvez nunca. Então, foi convencionado, decidido que surto seria suspeitado a partir de 24 horas do sintoma presente, porque esse prazo eles viram que teria uma chance maior de estar certos de que realmente era um surto. Então, não existe uma bíblia, uma definição que vem escrito, foram os médicos ao longo dos anos, que viram que os pacientes que tinham esclerose, quando estavam com sintomas a mais de 24 horas, realmente se confirmavam em um surto pela ressonância. Então, mantiveram em 24 horas, porque isso traduz uma mancha nova que está aparecendo, que está crescendo, que está inflamada, e uma mancha nova que está aparecendo, crescendo, inflamada, costuma deixar sintomas mais persistentes e não faz sintomas ultra rápidos. Mas então significa que todo sintoma que eu senti a partir de agora e que durar 24 horas, estou em surto automaticamente? Também não. Se eu, Matheus, começar a ter um derrame agora, minha perna vai ficar fraca por dias ou semanas. Várias e várias outras doenças também vão causar sintomas que vão passar de 24 horas. Qualquer outra doença neurológica que vocês imaginarem vai ter sintomas que duram mais do que 24 horas. Então, o surto da esclerose foi definido como uma alta suspeita, uma forte suspeita, quando aquele sintoma neurológico novo começar a passar de 24 horas. E também não adianta ser qualquer sintoma. Esse sintoma neurológico, para valer essa ideia das 24 horas, tem que ser um sintoma que a gente fala que é tipicamente desmielinizante. Então, quando os estudantes de medicina, os médicos da faculdade estudam o sistema nervoso, o cérebro, a medula, a gente começa a aprender as funções de cada área. Essa área aqui cuida do braço, da perna, da bexiga, da visão. E a gente, como eu falei, surto é uma manchinha nova que está aparecendo, inflamada e causando sintoma. Então, quando a gente estuda lá na anatomia, a gente não tem esse centro do cérebro aqui é o ponto da fadiga. Não tem isso. Tem o ponto do braço, da perna, da visão, mas não tem o ponto da fadiga. Ou esse ponto aqui é o ponto, sei lá, que vai formigar o cotovelo. É muito específico, assim, não tem um ponto bem desses lá. Então, se o paciente me liga, manda uma mensagem, doutor, estou com fadiga mais de 24 horas, será que é surto? Não parece que a gente vai conseguir correlacionar uma manchinha nova que está aparecendo com um aumento de fadiga. Se fosse uma perna fraca, beleza. Um braço fraco, beleza. Um lado do corpo sem sentir, beleza. Porque tem uma repercussão, uma reprodução na anatomia neurológica. Então, não é qualquer sintoma. Geralmente tem que ter um sintoma
que tem essa reprodução neurológica, então algo mais objetivo, uma perna, uma outra perna, um braço, um lado do corpo, uma visão dupla, tem que ser um sintoma mais ou menos dessas áreas mesmo, que daí sim, durou 24 horas. Que pode ser um sintoma completamente novo, ou pode ser um sintoma idêntico que você já apresentou no passado, ou pode ser simplesmente a piora do sintoma velho. Mas então, se eu estou com um sintoma novo há mais de 24 horas, é um sintoma que o doutor Matheus falou que é compatível, é um braço, uma perna, estou em surto? Ainda tem mais um passo que é necessário para fazer a avaliação dos surtos, que o surto não pode, por definição, então também não veio escrito na Bíblia, foram os médicos que decidiram. Para a gente pensar, suspeitar e tratar, investigar um surto, o paciente tem que ter então esse sintoma neurológico, objetivo, focal, 24 horas, e não pode estar na presença de febre, calor, infecção e outras coisinhas mais, porque a gente também sabe que um calor insuportável vai fazer você formigar por dias. Uma infecção urinária não tratada vai fazer você ter fraqueza na perna por dias. E isso é o que a gente chama de pseudo-surto. É quando a gente jura que é um surto, minha perna está fraca faz 4 dias, tenho certeza que é surto. Mas eu vi era só uma infecção urinária. Minha visão está ruim, vai ver era só um calor. Então, esses itens é o que faz a gente não confirmar, suspeitar fortemente de um surto. Durou 24 horas, é um sintoma compatível, então não é aquele sintoma amigo nada a ver, assim, é um sintoma não, um lado do corpo, perna, braço, visão. Então, 24 horas, um sintoma compatível e não tem esses confundidores de febre, calor e infecção, aí sim, se tivemos esses 3 itens, 24 horas, sintoma compatível e não tem os confundidores, estamos diante de uma forte suspeita de surto. E a partir desse momento, se alguém entrar aqui no congresso, até amanhã, entrar em sintoma, durar 24 horas, não tem aquelas coisas, o que tem que ser feito? Quem tem acesso fácil ao neurologista, seja em consulta, seja em mensagem, tem que avisar. Doutor, estou sentindo isso, não tenho nada de infecção, de febre, já durou tanto tempo, o que eu faço? Mas vocês sabem que o primeiro passo seria fazer alguns exames de sangue, justamente para ver se não está com infecção no sangue, se não está com infecção na urina. Descartou esses fatores confundidores, você provavelmente vai fazer a ressonância magnética. E daí o surto vai ser confirmado se na ressonância magnética apresentar manchas novas ou manchas que estão com captação de contraste. Então, este é o surto confirmado. Sintomas de 24 horas, são sintomas compatíveis e não tem os confundidores. Fez a ressonância, deu manchinhas novas, deu manchinhas de contraste, estamos diante de um surto confirmado. Doutor, mas se eu estou com sintoma de 24 horas, é sintoma compatível, não tem nada dos confundidores, fiz a ressonância e não deu nada. A gente, dependendo do caso, a gente pode falar que é um surto muito provável. Não chama de confirmado, porque ele seria confirmado com a ressonância, mas alguns casos não descarta só porque a ressonância deu normal. Tem muitos motivos, vocês perguntam muitas vezes, tem como ter surto com ressonância normal? Ou um surto que não tem manchinhas inflamadas? Ou um surto que não tem manchas novas? É possível, não é o comum. O mais comum é encontrar mancha. Mas um caso ou outro, dependendo do sintoma, dependendo da qualidade da máquina de ressonância que vocês fizeram, por vários motivos diferentes, é possível que a inflamação exista lá no seu corpo, mas a ressonância não foi capaz de identificá-la. Às vezes era muito pequenininha e os cortes da ressonância, que às vezes são de 3, 5 milímetros, não pegou a inflamação acontecendo. Às vezes ela existe no seu corpo, mas a ressonância não mostrou. Ou às vezes ela existe na imagem, mas o radiologista não viu e na hora de passar o laudo limpo ele escreveu que está normal, mas se o seu neuro olhar a chapa, às vezes ele vê a mancha. Então, quando o surto é confirmado pela ressonância, tudo fica mais fácil, mais claro o que tem que fazer. Quando o surto não é confirmado, acaba sendo uma decisão mais individual de médico e paciente sobre o que fazer. Alguns médicos podem falar assim, se não tem mancha, não considero surto, então não vamos fazer nada. Eu já tive pacientes que tinham sintomas, fraqueza de um lado do corpo, fez ressonância completa, não deu manchinha nova de contraste. Mesmo assim, a gente foi para a pulsoterapia e a paciente melhorou. Então ela estava com inflamação que não foi vista pela ressonância. Mas isso é muito de caso a caso, paciente a paciente, médico a médico, sintoma a sintoma. Se o sintoma for mais para aquele lado de sintomas mais inespecíficos, assim, é mais difícil acreditar que realmente seja uma inflamação que não foi vista. E se o sintoma for bem objetivo, não, meu lado inteiro está fraco, doutor. E a ressonância não mostrou, eu acho que eu encararia como um provável surto mesmo, porque a ressonância não pegou, e faríamos o tratamento. Então, essa é a primeira parte da conversa. O que é surto? Sintoma de 24 horas.
Tem que ser um sintoma compatível, não pode ser esses sintomas meio espalhados, meio soltos, assim, tem que ser uma coisa compatível que corresponda a uma área neurológica comprometida. Não pode ter os confundidores. Aí, passou de 24 horas e temos isso, estamos com uma forte suspeita de surto. Se fizer a ressonância e deu mancha, a forte suspeita de surto está confirmada. Se fez a ressonância e não deu nada, continua só com uma forte suspeita de surto, mas que não está confirmada e que a conduta na sequência será caso a caso, paciente a paciente, sintoma a sintoma. E depois disso, então, a minha conversa seria sobre surtos e tratamentos de surtos. Então, a suspeita de surto é essa. E depois que o surto está confirmado, ou paramos na forte suspeita de surto, quais são as opções de tratamento para surto de esclerose múltipla? Então, vamos começar do mais simples para o mais complexo. A conduta mais simples possível seria não fazer nada. Você está em surto, 24 horas, fez ressonância, deu mancha e não fez nada. Muitas vezes, muita gente nem sabia que tinha anos atrás e fez isso. Eu tive um sintoma, passou 24 horas, nem fiz ressonância, eu sei que era um surto porque agora eu me conheço, não fiz nada e acabei melhorando. Muitas vezes o surto pode melhorar sozinho. É uma recuperação natural do organismo. A manchinha vem, aparece, causa um sintoma, cicatriza, sequela fica, não fica, vai embora, melhora. Muitas vezes isso acontece. Não é recomendado nunca que fique sem fazer nada diante de um surto confirmado ou de um surto fortemente suspeito. Mas é uma possibilidade. Esse seria a linha mais básica de tratamento de surto, seria não fazer nada e ficar observando. Alguns casos melhoram, alguns casos não melhoram. A próxima etapa de tratamento de surto, que seria um pouquinho melhor do que não fazer nada, seria tomar corticoide de comprimido. Então a gente chama de pulso oral. Alguns já devem ter feito, que ganharam aqueles 3 comprimidos por dia, e tomou uns dias, baixou para 2 comprimidos por dia, tomou uns dias, baixou para 1 comprimido por dia, tomou uns dias, baixou para meio e depois para 0. Geralmente uns 10, 12 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é o que a gente chama de pulso oral, que é tomar corticoide de comprimido para tentar melhorar o surto. Cada comprimido tem uma dose mais ou menos de 20 miligramas. Então, quando vocês fazem essa pulso oral, vocês estão tomando 60 miligramas nos primeiros dias, depois 40, 20, 10 em 0. Não é uma conduta universalmente aceita e recomendada. Costuma ser mais exceção. Porque fazer pulso oral, tomar corticoide de comprimido, não é uma regra. Tem que ser a exceção. É melhor do que não fazer nada e talvez seja pior do que fazer a pulso na veia, que vocês conhecem mais. Existe uma situação que é meio que proibida, assim, fazer a pulso oral, que é na neurite óptica. A gente não tem certeza de porquê, mas pacientes que têm neurite óptica, inflamação do nervo do olho, é melhor não fazer nada do que tomar corticoide comprimido. O estudo que comparou fazer nada e fazer corticoide comprimido disse que os pacientes que tomaram corticoide comprimido para neurite óptica foram pior do que não ter feito nada. A gente não sabe exatamente qual é a explicação, qual é o motivo, mas a gente evita de maneira geral a pulso oral num surto confirmado e evita mais ainda num surto confirmado de neurite óptica. Quando que eu, Matheus, utilizo a pulso oral? Às vezes naquele surto que não foi confirmado. Doutor, estou com sintomas, 24 horas, exames de sangue normal, ressonância não deu nada. A gente pode, talvez, eu estou em dúvida se é um surto ou se não é, a gente pode experimentar a pulso oral. Mas num surto confirmado, a gente quase sempre evita essa tal de pulso oral. Nosso próximo nível de tratamento de surtos seria a pulso na veia, que é a pulsoterapia, que é a aplicação de corticoide na veia. Geralmente é feito com um corticoide chamado de metilprednisolona, numa dose de 1000 miligramas. Já tive pacientes que fizeram 250, 500, 2000. O mais correto, habitualmente, é 1000 miligramas. Então, lembra da pulso oral? Era 60, 40, 20, 10. A pulso na veia é com 1000 miligramas. Então, é 1000 miligramas na veia. E daí existem algumas opções. Geralmente, a maioria das vezes é feito com 3 dias de pulso na veia. Então, começa tomando na veia 1 hora de aplicação, o soro pinga, faz 3 manhãs consecutivas. Então, 3 manhãs tomando 1000, 1000, 1000 em cada um dos dias. É possível aumentar para 5 manhãs consecutivas? 5 dias fazendo 1000, 1000, 1000. Às vezes é possível aumentar para 7. 7 geralmente é o máximo. Mas esse seria a conduta mais aceita para tratamento de um surto confirmado. Geralmente a regra é fazer pulsoterapia. A gente não faz nada, a gente não dá corticoide oral, a regra geralmente é dar pulsoterapia na veia. 3 dias para casos que a gente fala que são leves, um surto de sensibilidade, um surto de formigamento, um surto de neurite com pouca perda visual,
geralmente são 3 dias. 5 dias para casos um pouco mais importantes, como um surto que afetou a força, a mobilidade, o equilíbrio ou muita perda visual. E 7 dias é pior do que isso. Então, um surto muito importante, com muita mancha, com muito sintoma, com muita sequela, a gente faz a pulso de 7 dias. Então, a pulsoterapia, que é o corticoide na veia, é o tratamento mais aceito como regra para tratar o surto. Depois da pulso, existe um tratamento chamado de imunoglobulina humana. Alguém já fez imunoglobulina? Poucas pessoas. Só a Simone. Imunoglobulina humana é um tratamento na veia também. É um soro na veia, caríssimo, preço de uns 2 carros por tratamento. Só que não tem muita evidência científica de que realmente ajude no surto de esclerose. Tem poucos estudos, os estudos que existem não são 100% confirmatórios, deixam dúvidas se funciona ou não funciona, por isso é pouco utilizado. Então, mas fica como uma opção para alguns tipos de surtos que não responderam ao corticoide e que não tem a plasmaférese facilmente disponível, que vai ser a próxima etapa. E a quinta e última etapa para resolver um surto da esclerose múltipla é o que a gente chama de plasmaférese. Quem já fez plasmaférese? Só ele também? Achei que tinha mais gente. Então, plasmaférese é um tratamento que lembra a diálise. Plasmaférese é um tratamento que você vai ficar internado no hospital pelo menos 10 dias e vai ficar filtrando o seu sangue. Você vai ficar lá no leito, vão pegar uma veia grossa no pescoço, o sangue vai sair pela veia, vai entrar na máquina, vai circular, vai purificar, vai tirar os anticorpos da esclerose e vai te devolver o seu sangue limpo para o seu corpo de novo. Geralmente é feito em dias alternados. Faz um dia, descansa um dia, faz um dia, descansa um dia, faz um dia, descansa um dia. Geralmente a média são de 5 sessões. 5 sessões em dias alternados, 10 dias. Plasmaférese talvez seja o tratamento com o maior poder de eficácia para reverter um surto. É mais forte do que o pulso oral, é mais forte do que o corticoide na veia, é mais forte do que a imunoglobulina. Mas, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Apesar de ser o mais eficaz para um surto, não dá para fazer para todo mundo. Porque é caro, não tem em qualquer hospital, tem alguns riscos de pegar a veia grossa no pescoço. Nessa purificação do sangue, você recebe o sangue de volta. Às vezes volta faltando algumas coisas importantes, como fatores de coagulação, tem risco de trombose, de outras coisinhas assim. Então, é um tratamento que não faz parte da rotina. A plasmaférese geralmente é utilizada para surtos muito graves desde o início, ou surtos graves de neuromielite óptica, ou surtos de esclerose múltipla que não melhoraram com aquela pulsoterapia de 3 dias, depois aumentou para 5 dias, aumentou para 7 dias, ainda não melhorou, aí considera-se fazer a plasmaférese. Então, este era mais ou menos o escopo da conversa sobre surtos, suspeita, confirmação e tratamento. Então, suspeita, 24 horas, sintoma tem que ser um pouco compatível, não pode ser qualquer sintoma, não pode ter os fatores confundidores, infecções, calor, febre. Passou de 24 horas com essa suspeita, vai para os exames. Fez ressonância, deu mancha, surto está confirmado. Fez ressonância e não deu mancha, continua com uma suspeita de surto. Nessa suspeita de surto, vai decidir com o seu médico se vamos não fazer nada, se vamos fazer a pulso oral ou a pulso na veia. E confirmou o surto na ressonância, a gente vai para o tratamento. Não fazer nada não é uma opção, pulso oral geralmente não é uma opção, e sobra basicamente pulso de 3 dias, pulso de 5 dias, pulso de 7 dias, imunoglobulina que é raro, e plasmaférese. Então, aqui eu encerro a fala sobre surtos, e a gente tem alguns minutos para perguntas. Obrigado. Então, doutor, aí no meu caso, aí eles não passaram nem por plasmaférese, nem por imunoglobulina, aí eles decidiram passar já direto para ciclofosfamida. O ciclofosfamida, ele é como se fosse ele serve como um tratamento preventivo também. Ele é um imunossupressor mais utilizado às vezes até para câncer, para outras doenças. E a gente sabe que alguns desses remédios podem ter algumas propriedades de ajudar em surto também. A gente sabe, não falei, mas em bom que você fez a pergunta, posso complementar com mais algumas informações. A gente sabe que se a gente iniciar um tratamento de alta eficácia na sequência de um surto,
provavelmente esse tratamento de alta eficácia vai ajudar, vai ser um empurrão a mais para melhorar do surto. Ah, estou em surto, fiz 5 pulsoterapias. Se eu começar o natalizumab no dia 6, talvez seja melhor que começar no dia 30, porque começando no dia 6, ele me ajuda a melhorar mais do surto também. Então a ciclofosfamida é uma opção de tratamento para surtos, não é tanto assim, hoje em dia é cada vez mais raro, porque tem uma série de outros probleminhas, efeitos colaterais e alguns riscos, então a gente evita ao máximo utilizar a ciclofosfamida. Mas como eu sei que o seu caso foi desesperador e talvez não sei se tinha acesso à imunoglobulina que é cara, plasmaféresis que é pouco disponível, eu acho que era o que tinha para fazer depois de uma pulsoterapia naquela época. E mais uma pergunta. Alguns meses antes de eu ter esse surto, aí eu queria saber se foi uma conduta errada ou não. Porque eu desconfio de que eu estava em surto, só que não foi nenhum dos sintomas mais recorrentes, assim, não foi nada de sensibilidade na perna, nem nada. Foi um sintoma diferente e tal. Aí a médica que me acompanhava, ela, por não se tratar de um sintoma muito recorrente, ela não recomendou nem de fazer uma ressonância, ela só me passou a pulso oral. Aí, tipo, aí é o que eu penso, assim, esse fato de não ter dado a devida atenção a esse surto, ter tratado somente com o corticoide oral, ele pode ter dado um impulso para um surto mais forte depois? Impulso não, mas se já era um surto, ele foi pouco tratado. Mas é difícil julgar a conduta dela sem as informações da época. Se realmente... Assim, eu hoje em dia não costumo economizar nos exames. Assim, não, qualquer sintominha eu pergunto, quer fazer ressonância, está de boa para fazer? Vamos fazer, não tem por que evitar o exame. Mas assim, talvez, não sei se era SUS, convênio, se tinha exame, não ia ter exame. Geralmente a recomendação assim, de sociedades, de livros, de artigos, é não fazer a ressonância se o sintoma não for aquele sintoma compatível. Então, ela tá, olhando pelo livro, ela talvez estivesse certa. Olhando pela prática do dia a dia, eu hoje em dia não costumo economizar assim, na solicitação de exames. No menor sintoma, na menor desconfiança, nem que seja para você ficar tranquila, doutor, minha unha do pé está encravada, será que é surto? Não, não é. Mas doutor, se eu fizer uma ressonância eu fico mais tranquilo. Vamos fazer ressonância. Então, olhando pela técnica, ela a princípio está certa, mas pela boa relação eu teria feito exames. Mais alguém? Tudo bem? Estamos aqui. Doutor, tanto a plasmaféresis quanto a pulsoterapia, o imunoglobulina, enfim, é só após o surto, quando ele está acontecendo, ou tem algum período que você possa fazer, mesmo não estando em surto? Eu tive já alguns pacientes, assim, duas respostas também. Tem a resposta do que diz o livro, é só no surto, e no máximo 30 dias depois do surto, ou enquanto a ressonância estiver inflamada. Comecei um surto hoje, deu 30 dias, no dia 31 não posso mais. Bem, veja a ressonância, tem contraste ainda, então se existe contraste, existem coisas inflamadas, existem coisas a serem desinflamadas. Então geralmente é 30 dias, e mais do que isso baseado em ressonância. Mas eu já tive pacientes que chegaram para mim numa primeira consulta da vida, doutor, estou com esclerose múltipla. Fui no ortopedista, fiz ressonância, estou com esclerose múltipla. Eu acho que tive um surto 1 ano atrás, doutor, que fiquei com sequela. Tive um surto, minha perna ficou estranha, não mexo mais bem direito. 1 ano atrás. Passou o período do surto, e essa paciente, sei lá, 3 meses depois teve um outro surto da visão. Daí a gente fala, surto, interna faz pulso. Eu disse, doutor, sabe o que foi mais legal? Foi que eu melhorei da perna. Assim, um surto de 1 ano e 3 meses atrás, que a princípio não tinha sido diagnosticado, tratado e nada. De 1 ano e 3 meses depois teve um surto na visão, que não teve correlação. Fez a pulsoterapia pela visão. E você, doutor, melhorei da visão, beleza. Mas aquela sensação estranha que eu tinha na perna, que eu achava que era uma sequela do primeiro surto, melhorei. Não tem explicação médica para essa melhora que ela teve, mas depois disso, em casos parecidos, assim, eu tenho negociado com o paciente. Ó, paciente, não tem nenhuma evidência, pode ser que você só pegue efeitos ruins do corticoide, mas talvez a gente pode experimentar uma pulso de 3 dias e ver se essa possível sequela não dá uma melhoradinha. E quanto mais o tempo passa, mais as coisas se estabelecem, mais difícil é melhorar. Mas, tecnicamente, com justificativa, com ciência, a princípio é só bem perto do surto mesmo. Eu só fiquei com sequelas quando eu fiz a imunoglobulina. Ela te deixou sequela? Deixou. Eu fiz umas 3 vezes, porque eu estava tendo vários surtos durante o ano. E a minha médica decidiu intercalar o pulso e a imuno.
pulso e imune. E aí, todas as vezes que eu fiquei imune, eu fiquei com alguma sequelazinha. Aí, com pulso não, sarava total, mas aí a sequela feita nos outros. E imune, a princípio, é para ser melhor na teoria e não te ajudou tanto. Não me ajudou tanto. Vamos lá, assistente. Doutor, em alguns casos é possível, é indicado fazer pulso preventivamente? Por exemplo, a gente sabe ali do rebote do nata, por exemplo, e aí ele está atrasado e é uma condição. Em outros casos também é recomendado? Sim, muito bom. A gente pode fazer pulso preventivo sim. Às vezes, no começo de um diagnóstico, acabamos de diagnosticar, a pessoa está com uma doença muito ativa, muito grave, e o SUS vai demorar 3 meses, o convênio vai demorar 2 meses, a gente pode fazer uma pulso mensal nesse começo para segurar a doença. Às vezes, em trocas de remédios, saindo de nata ou saindo de fingo, que são 2 remédios que podem dar o rebote, dependendo de qual vai ser o próximo remédio, de qual vai ser o tempo que a gente vai ficar entre um remédio e outro. A gente pode fazer uma pulso ou 2 pulsos ali. Então, ontem eu fiz uma consulta para um paciente que vai sair de nata para ocrevus. Ele falou assim, doutor, eu morro de medo de surto. Geralmente a gente não faz pulso. Nata para ocrevus, só toma. Disse, doutor, eu morro de medo, não quero de jeito nenhum. O que eu tenho para fazer? Não interessa o efeito que a droga me dá. O que eu tenho para fazer para melhorar um pouquinho a minha chance de não ter o rebote? A gente faz uma pulso, então. E é possível fazer essa pulso preventiva. Então, em caso de troca de medicação, em caso de atraso de medicação. Antigamente fazia assim no pós-parto também. A mulher acabou de ganhar o bebê. Dá para fazer, às vezes, uma pulso preventiva nesse momento, se ela não quer reiniciar o tratamento dela ainda. Então, fez a imunoglobulina ou a pulso? A pulso. A pulso do pós-parto. Antes de começar o ocrevus. A gente pode fazer nessas situações. Eu vou responder do chat enquanto isso. A Fer Borek, ela está com um sintoma de perna estranha, mas apesar disso as ressonâncias dela estão limpas. Então ela tem esclerose múltipla, ela tomou crevos, ela me avisou que estava com um sintoma estranho na perna, a gente fez a ressonância completa e a ressonância completa deu limpa. Então ela entra naquela situação que eu falei de uma suspeita forte de surto que não foi confirmado. Então eu acho que na dúvida, Fer, a gente pode fazer uma pulso. Depois me manda uma mensagem que te talvez faça, porque você tem uma suspeita forte de surto, não teve motivo e a ressonância não confirmou ela. Então não dá para dizer que é um surto confirmado. Mas como não temos outros fortes explicações para isso, tudo leva a crer que é a esclerose, que deu alguma coisinha que não pegou na ressonância. Então, eu acho que a gente talvez acabe fazendo pulso. Doutor, considerando essas questões que você colocou aí... Oi? Está chegando lá, né? Sim. E, por exemplo, eu tenho a forma progressiva. Então, nunca tive o surto e também nunca fiz o pulso. Mas, considerando isso que você falou aí, que tanto a imagem pode não apresentar lesão nova, como as minhas já não vem mais apresentando nenhuma inflamação já nos últimos 3 anos. Então, a gente já fala daquela progressão silenciosa. Mas, além disso, se considerarmos esse caso dessa pessoa aí que tinha uma questão na perna, de um surto passado, mas aí fez uma pulso por razão do olho, mas a perna melhorou, não seria uma alternativa eu tentar fazer uma pulso, vai que eu tenho qualquer melhora? Para casos progressivos, esse raciocínio é um pouco mais difícil de ser feito, porque o mecanismo da progressão é um pouco diferente dos surtos, mas eu acho que não custa, sim, se estivermos dispostos a correr os riscos da pulso, que não são muitos, eu acho que a gente pode fazer um experimento de ver o quanto que não te ajuda. Eu acho que a gente pode tentar. Assim, esse raciocínio já está assim fora dos protocolos fazer isso para os remitentes. Os progressivos estão mais fora de protocolo ainda, mas sim. Porque não tem informação, né? A gente considera que se não está vendo informação, não tem o que desinformar, né? Nesse caso do remitente que eu falei de 1 ano atrás, houve a informação no passado que não foi bem curada. No caso dos progressivos, nunca houve essa informação, mas sim, são 2 níveis fora de protocolo, mas podemos tentar. Eu faço isso, obrigada. Tem mais uma última pergunta aqui, então. Doutor, a minha pergunta é relacionada à pulsoterapia. Aqui em Curitiba, como a gente tem muitos problemas de alergias respiratórias, o otorrino, quando a gente está num caso muito grave, que já nenhum remédio está funcionando, às vezes eles receitam uma injeção de corticoide. No músculo?
né? Aí eles falam assim, mas aí a gente vai lá de novo, quer pedir de novo. Não, não pode, porque é muito corticoide. Então eu sempre ouvi isso. Eu não tenho o problema, mas familiares têm. Aí o meu esposo, né, fez a pulsoterapia. Eu falei, pô, e essa carga de corticoide agora? Como que é isso? E se ele fez uma vez, mas tem pessoas que têm mais surtos, né, sequentes, assim, então tem que fazer pulso de novo, tem que fazer pulso de novo. Qual que são as consequências na contrapartida, né? Faz bem para um lado e aonde que faz mal e o que a gente pode fazer para amenizar ou para precaver ou para não, né? Entendi. Então, primeiro a gente olha qual é o motivo da pulsa. Então, a gente arrisca um pouco mais quando é um surto de esclerose do que uma rinite. Então, a gente está mais aberto a arriscar e tomar doses maiores. O corticoide tem mais ou menos dois problemas. Um problema mais curto prazo, que é o seguinte: se tu tomar 20 dias de corticoide todos os dias, e no dia 21 não tomar corticoide, seu corpo vai sentir falta. Vai te dar mal-estar, pressão baixa, palidez, desmaio, porque você tomou 20 dias de corticoide, no dia 21 não teve mais corticoide. Isso às vezes os médicos têm medo, porque as injeções que eles dão nos músculos, pode ser que dure alguns dias, depois da segunda, dure mais uns dias e chega mais ou menos naquele nível ali. Quando a gente toma corticoide por 5 dias, 7 dias ou 10 dias, não acontece isso, mas mais do que isso, tem que ser feito desmamilento. Então vai tomandinho, tem que ser 60 mg, 55, 50, 45, e vai baixandinho bem devagar. Quando a pulsa é de 3 dias, 5 dias, 7 dias, não é obrigatório fazer desmame. Então esse é o primeiro problema. Se tomar corticoide por mais de 14, 15 dias, tem que fazer o desmame lento, senão o corpo vai sentir falta de um dia para o outro. E do outro lado, fazer pulsos frequentes, fazer uma pulso por mês por 1 ano, uma pulso a cada 2 meses por 2 anos, pulsos muito frequentes, ou tomar corticoide comprimido o resto da vida, que às vezes o reumatismo tem que tomar, algumas doenças tem que tomar também. Tem os efeitos colaterais de longo prazo do corticoide, que é problemas ósseos, osteoporose, fraturas, necrose do fêmur, obesidade, hipertensão, estria, diabetes, glaucoma, catarata, vários problemas do uso crônico de corticoide. Então, na dúvida, a gente evita. Mas num suspeita de surto, vale a pena fazer para tentar reverter aquela sequela, já que é uma única vez e não sabemos se vai haver uma próxima. Então, na dúvida, a gente faz e não tem problema não.